Internacionalização dos periódicos científicos. Esse foi o tema do 7º Workshop de Editoração Científica, realizado em Florianópolis, que reuniu editores do Brasil e do mundo. O ciclo do conhecimento científico compreende a produção, a comunicação e a aplicação do conhecimento gerado. Nesse processo, a publicação científica tem papel fundamental, na medida em que promove a difusão do conhecimento, divulgando os resultados das pesquisas em andamento ou concluídas. Pela primeira vez, a América do Sul recebe o workshop de editoração científica. E o local escolhido foi o Costão do Santinho Resort, em Florianópolis. O evento reuniu profissionais da área em torno de uma programação voltada para a valorização da revista científica. A intenção, então, seria fortalecer as políticas de apoio às revistas científicas, que no Brasil a gente já tem excelentes iniciativas para fortalecer as nossas revistas para que elas tenham visibilidade lá fora. A partir desse evento que nós estamos realizando agora, a nossa grande esperança é que primeiro, haja um maior reconhecimento da função do editor científico no âmbito nacional, que as agências de fomento, as universidades, a academia de uma maneira geral, as instituições de sociedades de pesquisa, que elas reconheçam o editor científico e a qualidade do trabalho que ele pode realizar em prol da divulgação científica nacional. E o que mais está se discutindo é o papel do editor científico, a função que ele ocupa, as responsabilidades do editor, né? A questão ética também do editor e a internacionalização das revistas, né? Que as revistas hoje, um outro aspecto também, que as revistas hoje, a CAPES, que é o órgão regulador, e as áreas também, os comitês de áreas, por exemplo, a área da administração, elas qualificam as revistas. Então, todas as revistas querem receber a melhor qualificação. O encontro foi organizado pela ABEC, Associação Brasileira de Editores Científicos, com apoio do SENAC, da Universidade Federal de Santa Catarina e da FAPESC. A ABEC é uma associação que congrega os editores de revistas científicas brasileiras, que foi fundada em 1985 e tem como missão divulgar e melhorar a qualidade dos periódicos científicos brasileiros. A ABEC se reúne anualmente, pelo menos uma vez por ano, para trazer editores de revistas nacionais ou internacionais para discutir com seus pares os problemas e como solucionar esses problemas nos seus periódicos, uma vez que os problemas são comuns nas revistas, mesmo elas sendo nacionais como sendo internacionais. Porque os editores nacionais têm um problema muito sério. Nós somos amadores enquanto editores de revista, o que não acontece com os editores internacionais, que são profissionais, são financiados pelas grandes editoras internacionais e eles exercem esse seu serviço de uma forma profissional, recebendo por isso. Simultaneamente foi realizado o primeiro seminário do COPE, Committee on Publication Ethics, abordando diversos temas como plágio, direitos autorais e o papel do editor científico no contexto atual. Hoje está acontecendo aqui o primeiro encontro do COPE. O COPE é o Comitê de Ética Internacional e eles estão para criar um escritório na América Latina, escolheram São Paulo e estão fazendo a primeira reunião hoje aqui conosco. COPE is an international organization. Irene Reimes fala que o COPE é uma organização internacional cuja finalidade é disseminar a ética na publicação científica. Ela diz ainda que o COPE começou no Reino Unido e está presente em 75 países. E que o Brasil deve se filiar ao COPE para receber orientações sobre como lidar com casos delicados nas publicações, como o plágio, por exemplo. They also have the education. Eles se reúnem anualmente, uma vez em Londres, uma vez em outro lugar do mundo, para discutir problemas éticos na publicação.
e eles estão fazendo este ano especificamente uma primeira reunião na América Latina, e esta reunião, que vai passar a ser anual, está ocorrendo junto com o evento da ABEC. Qual é a importância de trazer esse grupo de professores? Primeiro que estão vendo editores das revistas mais importantes, não só da área médica, mas de outras áreas do conhecimento. Eles vêm trazer para nós a sua experiência em problemas éticos na publicação científica, como, por exemplo, o plágio. O plágio de artigos científicos, e que muitas vezes não é o plágio de uma outra pessoa, às vezes é o autoplágio do próprio autor que copia parte dos seus artigos e republica por mais de uma vez. Então, a função do COPE, especificamente, é discutir esses aspectos e sugerir para os editores como eles podem tratar esses aspectos. O COPE trabalha com todas as questões de ética na pesquisa científica no mundo. Então, o que se busca é a qualidade da divulgação científica. Por quê? Porque não existe pesquisa sem a comunicação. Todos os resultados das pesquisas são publicados nas revistas científicas, e elas é que dão o registro da primeira autoria aos pesquisadores. A editora executiva sênior da revista The Lancet, da Inglaterra, fala que é extremamente importante compartilhar experiências com os editores brasileiros para que eles se tornem editores internacionais. No campo das publicações, diz Sabine Kleinert, os pontos fortes que ela pode compartilhar são os processos de controle de qualidade e de situações delicadas, como, por exemplo, retratações, correções e expressões de preocupações. E acrescenta que os editores são responsáveis por tudo aquilo que publicam e têm de lidar com casos difíceis de forma adequada, e é isso que ela vai falar hoje para os colegas brasileiros. O evento serviu de intercâmbio entre editores nacionais e internacionais em busca de soluções para os problemas comuns. O objetivo desse evento, inclusive, uma das discussões é a internacionalização das revistas, porque as experiências hoje são globais. A FAPESP fez há pouco tempo um levantamento com as 40 revistas científicas mais importantes do país, e nós trouxemos alguns deles para vir aqui conosco e discutir os seus problemas. A editora-chefe do Journal of Global Health, da Croácia, veio ao workshop transmitir a experiência de 20 anos na edição de um periódico acadêmico independente e gratuito que discute questões relativas à saúde pública. Ela diz que mantém intercâmbio com os colegas editores de Edimburgo, na Escócia, e em outras partes do mundo, e que essa é uma maneira de todos expandirem os horizontes. Por isso, a importância de ter colaborações internacionais e parcerias nesse sentido. É um grande prazer estar junto aos editores brasileiros, diz a editora executiva sênior da revista The Lancet, para transmitir experiências de como lidar com casos difíceis e problemas nas publicações que um editor isoladamente pode ter. Para Sabine, um grupo de editores em conjunto é mais forte para enfrentar os problemas e encontrar soluções. As a single editor, group of editors are much better to deal with these issues together and come to a very good solution. Então, nós precisamos realmente discutir isso em termos de assuntos, temas, conteúdos que tenham abrangência e interesse em nível internacional. Para isso, nós precisamos indexá-las em bases de dados, para que buscar artigos também que tenham em outras línguas, inglês e assim por diante, para que nós possamos buscar o interesse tanto dos outros países e vice-versa.
O Parque Científico Brasileiro, nas suas publicações, tem uma característica muito própria, que as nossas publicações, elas são, na sua grande maioria, de acesso aberto a qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa, via formas digitais, pode acessar os artigos científicos publicados nesta revista. Isso acontece principalmente graças à base Cielo. A Cielo é uma base de dados que foi criada inicialmente pela FAPESP em uma associação com a BIREME, que é uma base de bibliotecas da Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp, para criar uma base de dados de indexação nacional de qualidade. No campo das publicações científicas, os desafios são diversos, a começar pela avaliação do que será publicado. Ao atuar como filtro seletivo, a avaliação criteriosa confere valor à pesquisa e, consequentemente, à revista que vai publicá-la. Quando nós submetemos um artigo para uma revista científica, ele normalmente passa por uma avaliação por pares, ele normalmente é avaliado por 2 ou mais pesquisadores da mesma área que vão validar esse trabalho que foi executado. Uma vez validado, ele é publicado na revista. Estas revistas, por outro lado, elas vão procurar se indexar em bases de dados que elas são consultadas pelos pesquisadores no mundo inteiro. Então, quanto mais importantes são as bases de dados, quanto mais internacional é a base de dados, e melhor a qualificação da revista que lá está indexada. E hoje a CAPES nos solicita que nós internacionalizemos a nossa pesquisa. Então, os pesquisadores brasileiros têm que procurar nas bases de dados revistas bem indexadas para publicar seus trabalhos e, com isso, conseguir boas qualificações na avaliação de órgãos como a CAPES. A CAPES é um órgão governamental que cuida da pós-graduação brasileira, que avalia, regulamenta e orienta como deve ser a pós-graduação brasileira e a pesquisa brasileira. Mas o principal desafio das publicações científicas aqui no Brasil é o financiamento. O financiamento das publicações científicas brasileiras talvez seja o grande problema que nós estamos passando hoje nas revistas nacionais. Nós temos alguns financiamentos, como por exemplo do CNPq, que ele financia algumas revistas, ele tem um programa de financiamento de periódicos brasileiros. Nós temos as FAPES, que financiam algumas revistas, financiam os artigos publicados pelas suas revistas, mas o que nós vemos na realidade brasileira hoje é que os periódicos científicos nacionais ou eles são financiados pelas universidades aonde eles estão alocados ou por sociedades científicas. Hoje a gente está com um mercado em transformação na edição científica. Com a questão da internet, do acesso online, tem um grande movimento que é o movimento de acesso aberto à informação. Então, as revistas têm várias formas de serem subsidiadas. O nosso caso, a instituição de ensino banca e ela é de livre acesso. Você não paga para ler os artigos. Tem revistas que os leitores pagam para ler os artigos. E tem também revistas hoje internacionais que cobram para os autores publicarem os seus artigos. Então, esse mercado ele está com mais de 5 a 10 formas de gestão do negócio da publicação científica. Isso é uma questão também que a ABEC sempre discute nos seus eventos e a gente ainda não encontrou uma melhor forma, porque as realidades são muito diferentes entre os países, entre as instituições, entre os pesquisadores, entre as áreas humanas, biológicas, agrárias no Brasil é muito forte, elas trabalham completamente diferente, conforme a produção e conforme seu público. No ranking dos países com maior volume de produção científica, o Brasil está bem situado. É o 13º, mas no quesito inovação, precisamos melhorar. E muito. O Brasil hoje é o 13º país do mundo em publicações científicas. Nós somos responsáveis por 2,7% da publicação científica mundial.
Isso nos faz colocar em 13º lugar, mas no ponto de vista de inovação tecnológica, nós somos apenas o 45º do mundo, porque nós ainda estamos caminhando no desenvolvimento de inovações tecnológicas. E é um grande desafio que o Ministério da Educação, o Ministério de Ciência e Tecnologia fazem aos pesquisadores brasileiros na produção de patentes, produzir novas patentes para gerar novos produtos para o desenvolvimento tecnológico nacional. No evento da ABEC anterior, eu convidei, em nome dos presidentes, para realizarem um evento em Florianópolis. E o convite foi aceito. Então, hoje estamos aqui, no Costão do Santinho, realizando o 7º workshop de editoração científica em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina e com o apoio da FAPESC. O evento serviu como fórum para a troca de experiências entre editores brasileiros e estrangeiros, frente à nova dinâmica editorial, impulsionada cada vez mais pelo avanço tecnológico. A publicação científica, ela tem uma característica própria, que é fazer uma publicação sobre o que já existe na literatura sobre determinado assunto e divulgar a pesquisa que foi feita pelos autores. Quais os resultados dessa pesquisa e como eles podem contribuir para a sociedade. Editada pelo Senac de Santa Catarina, a Navos é uma revista científica eletrônica focada em gestão e tecnologia. A ideia da Navos foi criada para dar um espaço para a produção acadêmica dos nossos docentes e discentes e a comunidade científica em geral. A Navos tem o foco em gestão e tecnologia, que são as principais áreas de expertise do Senac Santa Catarina, e ela está aberta à comunidade. Ela foi lançada em setembro de 2011, nós estamos indo para o 4º número, será editado em março de 2013, estamos abertas às submissões. Aproveito o espaço para convidar autores e pesquisadores da área da administração e gestão e tecnologia para submeterem seus artigos. Ela é editada semestral, toda online, pelo endereço http://navos.sc.senac.br. A Navos, ela surgiu quase que naturalmente, ao mesmo tempo que nós no Senac criamos a educação superior no Senac Santa Catarina. Ela é uma revista científica que tem seu foco na gestão e na tecnologia, a gestão aliada à tecnologia. E eu fui, junto com uma equipe de outros professores, uma das mentoras e das criadoras da revista. E hoje eu assumo a função de uma das editoras científicas da revista, apesar de hoje não estar mais atuando no Senac Santa Catarina. Hoje eu sou professora da Universidade Federal do Pernambuco. A revista ela vem fomentar e disseminar a pesquisa e o conhecimento. Então, os alunos e a comunidade acadêmica, pesquisadores e também os empresários, eles terão na revista um recurso para conhecer aquilo que está sendo pesquisado e investigado, para que eles possam aplicar, usar e aplicar na sua vida profissional. A grande importância está aqui. Quanto mais o Senac abrir a sua revista para editores, para autores e para pareceristas fora da instituição, mais abrangente a revista vai se tornar e mais amplo vai ficar, também mais ampla ela vai se tornar em termos de trazer novas contribuições, novos conhecimentos e novas experiências, não só em termos de Brasil, mas também do exterior.